Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje vou continuar com a segunda parte da história verídica Lua de Fel. Portanto, para quem não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui em cima. É só clicar após assistir a esse vídeo e assistir a primeira parte. E para quem já está acompanhando, vamos continuar agora com a segunda parte desse relato emocionante que a leitora enviou para mim. Terminou a primeira parte com o descarte, né? Ela sonhou e percebeu que ele tinha uma amante. Então, o que aconteceu? Nesse dia, ela diz, começando aqui a segunda parte, eu senti paz. Assim que pedi para ele ir embora, o Walter, ele me olhou com um olhar que fulminou minha alma. Tudo estava naquele olhar. Ele não mexeu um músculo do rosto. Falei que quando eu voltasse não queria vê-lo mais em casa. Quando voltei, Walter não estava mais ali. Senti a paz tomar conta de mim, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Os dias passando e as contas chegando, inclusive a conta das roupas que ele havia comprado para impressionar a nova vítima. Aquela intuição feminina que nunca falha. Eu tinha certeza que ele já estava num relacionamento sério. Da maneira que ele dizia que me amava, ele me esqueceu muito rápido. E isso não saía da minha cabeça, tinha algo errado nessa história e eu ia descobrir. Afinal, eu não me engano. E eu estava certa. Eu não estava normal, muitas vezes eu pensava, o que eu estava fazendo com aquela criatura? Eu estava acostumada com ele, não era amor, eu ficava bem sem ele e mal com ele. Ao mesmo tempo, não queria deixar de lutar, afinal era um casamento, mas casamento sem amor? Quando dei a notícia para os meus pais que eu ia casar, eles me avisaram, não casa, mas eu não ouvi. Ele não era boa companhia, não era bom de cama, nem gostava de tomar banho, não era engraçado, não era bonito, não era e não era, simplesmente assim, não era nada. Então o que estava acontecendo comigo? Eu que nunca me deixei levar por certas coisas, eu que nunca fiquei com alguém sem sentir atração ou qualquer outra coisa, logo eu estava pirando. Fui procurar terapia. Logo quando nos separamos, liguei para minha ex-sogra, aquela que fazia bolo, bolinho de chuva, chás, que andava de mãos dadas pelas ruas comigo, a mesma que eu aproximei ela do filho, porque na época eles não estavam se falando direito. Eu, na minha santa inocência, fui falar que eu queria agradecer por ela ter me recebido na casa dela e etc. Mas ela não quis me ouvir. Foi grosseira, estúpida e disse que eu maltratei o filhinho dela, que ela sabia que ele estava passando fome e que nunca havia visto o filho daquele jeito maltratado e magro. Oi? Como assim? Eu maltratei? Gente, o que estava acontecendo? As peças daquele quebra-cabeças estavam se formando e eu não estava acreditando. Para finalizar a conversa, ela solta a pérola. Eu falei para ele não casar com você porque você não presta e que ia judiar dele. Oh, coitadinho do Walter. Não consegui responder nada, apenas desliguei o telefone e apaguei o contato. Ele tinha feito a cabeça dela. Sim, como eu falei aqui, pessoas maravilhosas. Quando eles estão na fase da desvalorização, eles já começam as difamações. Então, eles começam a jogar todas as pessoas contra a vítima. E a vítima contra todas as pessoas, com mentiras e histórias inventadas por eles. Eu já vi casos, e isso aconteceu comigo, deles começarem as difamações na parte da idealização, mas a vítima não sabe, ela não percebe. Ela só vai vendo um olhar torto aqui, um olhar torto ali, e aí ela acha que é inveja, que é conspiração contra o relacionamento, que é, tá todo mundo contra, porque ninguém quer ver a felicidade dele, a felicidade dela, ou a nossa felicidade. E não, a narcisista já está fazendo a cabeça das pessoas contra a vítima, contra vocês. E na fase do descarte, pior ainda, ele inventa histórias que nunca nem aconteceram, coisas que você nunca nem disse. Ele faz um circo de horror. Ele coloca todo mundo contra a vítima e a vítima contra todo mundo. O narcisista, eles são especialistas em fazerem isso.
Eles separam pessoas para eles dominarem pessoas. Porque aí eles dominam a vítima, dominam os macacos voadores, dominam a mãe, dominam o pai. E, claro, se colocar todo mundo junto, eles são desmascarados. Porque aí as mentiras, essas coisas são colocadas na mesa, as cartas são colocadas na mesa. E é isso que eles não querem. Então eles fazem todo mundo brigar e ao mesmo tempo ele fica numa boa com todo mundo. E é sempre assim, o circo pegando fogo e eles do lado de fora só assistindo, comendo pipoca e dando risada. É bem dessa maneira. Walter tinha mania de grandeza. As roupas eram de grife, perfumes caros, relógios caríssimos e boas histórias da sua suposta riqueza. Um dia fomos num shopping de alta classe. Eu, na minha simplicidade, fiquei procurando vaga no estacionamento. Ele parou o carro e o tal valet veio para manobrar o carro. O valet abriu a porta do carro e me deu a mão para que eu pudesse sair do carro. Isso foi logo no começo do relacionamento. Fiquei super sem graça. Ele não conseguiu me impressionar, mas fiquei pensando o motivo que o levou a se mostrar. Eu iria saber mais tarde. Sim, ele impressionava as vítimas mostrando uma vida financeira farta. Os narcisistas usam muito disso. Na época eu achava que tinha algo diferente no olhar do Walter. Talvez sofrimento por tudo que ele havia passado nos relacionamentos, que era o que ele falava. Então por isso era um olhar vazio. Não havia brilho naqueles olhos azuis e às vezes verdes. Apenas a cor existia ali. Os olhos eram lindos, mas o olhar era vazio, sem brilho, triste e perdido no horizonte. Hoje entendo perfeitamente que é o olhar do narcisista perverso, sem sentimento, sem apego e sempre planejando te dar o bote. Sim, uma coisa clássica, mas não é uma regra. Não é uma regra. É que o narcisista ele tem um olhar vazio. Vocês pegam o olhar vazio daquela pessoa ali perversa facilmente, ou em alguns momentos oportunos, ou quando eles tiram a máscara para vocês, porque eles também conseguem fingir um olhar doce e meigo. Então não é uma regra. Eles não vivem 24 horas com o olhar vazio. É só quando eles estão com vítimas que já conhecem eles, ou quando eles estão na fase do descarte, da desvalorização. Aquela vítima não tem mais suprimento, ele quer se livrar, então ali ele mostra claramente aquele olhar vazio e parado mesmo, que entrega que ele é. Ele tem esse transtorno exatamente porque ele não tem nada dentro dele, ele é vazio. Depois da separação, todos os finais de semana eu tinha coisas legais para fazer, ir ao teatro, cinema, corrida de rua, exercícios físicos ao ar livre. Uma amiga que é personal, a Roberta, me acompanhava e eu estava me sentindo um passarinho fora da gaiola. A sensação era como se eu tivesse ficado presa na masmorra e de repente vi o céu, o mato verde e as flores que tinham cores, porque até então tudo era cinza quando eu estava com Walter. Eu estava presa naquela energia densa dele, escrava das manipulações e culpa que ele deixava em mim. Eu estava saindo do fundo do poço, mas ele voltou. É, o famoso Wolverine, né? O famoso Wolverine, eles sempre fazem. Ele não tinha contato com a mãe até conhecer a boa samaritana, eu. Eles não tinham proximidade, muito menos afeto. Mas depois que entrei para a família, ele se tornou o filho amado, querido e protegido. Era um sábado, estávamos almoçando na casa dela. Acabamos de almoçar e o Walter foi no quintal e eu não vi. Perguntei para a sogrinha onde estava o Walter. Ela, com sua extrema doçura de uma égua dando coice, disse: ele está no quintal, fica calma que aqui não tem mulher não. Naquele momento eu não entendi e também não respondi. Mais para frente eu entendi que ele já estava me difamando para a família. Eu já ia ocupar o cargo da ex-louca ciumenta possessiva porque o Walter era uma divindade. Assim que saímos da casa dela, contei para o Walter que eu não tinha entendido quando ela falou que não tinha mulher ali. Ele falou alto e de bom tom: que se dane minha mãe, eu quero mais que ela se dane. Fiquei passada com aquilo. Exatamente como eu já falei aqui, eles usam as mães, eles usam os filhos. O narcisista perverso, ele não tem amor por ninguém. E sim, eles difamam até mesmo na primeira fase. Já na primeira fase, eles já começam a difamar, ou então na segunda. Vai intensificar na terceira e após o descarte.
Tudo aparece quando acontece o rompimento. Logo após a separação, fui na portaria bloquear a entrada do Walter. O porteiro disse coisas dele, que ele perguntava sobre mim, que horas que eu saía e voltava e se alguém entrava no meu apartamento. Se eu vestia roupa de piranha, ela colocou aqui no relato, ou de mulher casada. Para receber essas e outras informações, ele dava caixa de bombom, panetone, etc. Saí da portaria arrasada. Aquilo tudo eu estava digerindo aos poucos. Só que ele tinha dado sinais lá no início, quando ele colocou rastreador no carro, rastreador no celular dela. Então ele já tinha dado os sinais de como ele era possessivo e bancava o detetive ali em cima da vítima, né? Walter volta a me procurar. Conversamos bastante como se não houvesse acontecido nada, como se nós estivéssemos juntos ainda. Ele ligava e conversávamos por horas. Mandava mensagens falando de amor e de como ele me amava. Comecei a me sentir estranha, culpada por ter perdido um homem tão maravilhoso, tão bom, e que eu não tinha sido capaz de ter segurado aquele homem. Meu Deus, como eu deixei escapar aquela raridade. Quando nos conhecemos, falei para todos que eu conhecia, que Deus foi tão bom comigo que mandou o Walter e que ele era além do que eu havia pedido nas minhas orações. Eu não sabia o que ia me acontecer. Aí aqui, ela coloca que ele faz o hoovering com ela, né? Quando nos separamos, ele foi devolver uns objetos que estavam com ele, mas eu não deixei ele ir na minha casa, pois eu estava no contato zero. Walter, o coitado, levou na casa da minha tia, pediu para ela ligar para os meus pais, para eles irem onde ele estava para se despedirem. Meus pais são idosos, presas fáceis para a manipulação de um narcisista. Minha mãe perguntou para o Walter o porquê ele tinha tomado essa decisão, já que estávamos casados e há tão pouco tempo. Surreal foi a resposta dele. Ele disse: não tem um único motivo, apenas ela não é carinhosa e atenciosa. A vida dela é ficar no celular enquanto eu faço as tarefas de casa. A Nívia é porca, é desleixada com a casa. Ele disse que eu era porca, que eu não lavava roupas, não fazia almoço e jantar, que ele estava cansado de trabalhar fora e fazer serviço de casa, mas que apesar disso ele ia pagar as contas de casa, e isso nunca aconteceu. E observação, ele falou que as ex-vítimas também eram, sim, todas porcas. Entendi. Ele falou isso daí das outras vítimas também. Então aí o que acontece? A intuição não falha. Quando eu atendi o telefone, uma mulher veio falar comigo. Ligaram para ela. Ela atendeu o telefone e tinha uma mulher que veio falar com ela. Deu o nome de Lalesca. Assim que desliguei, fui procurar o perfil dela no Facebook e achei. Quando cheguei na empresa e o Walter correu para os fundos, eu fui atrás dele. Passei por outra pessoa, loira com cara de biscate, ela colocou aqui no relato, que me olhou de cima a baixo com cara de desdém e aquela virada de olho. Matei a charada na hora. Walter realmente tinha uma amante. Era ela, a que me olhou com desdém e com muito deboche, vulgar. Assim que me olhou, passou a mensagem: tô pegando seu marido. Passei de volta por ela, senti o ar de vitória, como se tivesse pego o troféu de sortuda do ano. Coitada. Coitada. Desde a separação, mantive contato zero com Walter e com todas as pessoas que eram da família dele. Até as que eu mais gostava, precisei fazer isso por mim. Desde que eu fiz terapia, tinha algumas peças do quebra-cabeça que estava faltando e algumas não encaixavam. Quem poderia me ajudar? Somente quem conviveu com ele. Iria me contar as verdades sobre a bênção de Deus. Tentei falar com a primeira vítima, que foi a primeira esposa, mas ela não quis contato nenhum. Tentei falar com a segunda vítima, não achei ela em lugar nenhum, nenhuma rede social. Por esses dias procurei novamente a segunda vítima, que é a incendiária, a Regina, e achei. Chamei no privado e dei meu WhatsApp para ela entrar em contato comigo e ela entrou. Conversamos por 2 dias. Ela contou tudo o que eu precisava ouvir e além do que eu imaginava saber. Fiquei mais decepcionada. Definitivamente eu dormia com o inimigo. O que meus olhos viram naquele dia que estive na empresa do Walter me deu uma tremenda confusão na minha cabeça. O clima estava pesado, os funcionários ainda estavam lá, então fomos numa praça para conversar.
Ele confessou todas as verdades, entre aspas, e tudo que ele havia escondido de mim. Algumas coisas consegui confirmar com algumas pessoas próximas a ele, que não estavam concordando com o comportamento que ele estava tendo comigo. Outras verdades usei meu dom de investigadora do FBI para descobrir. As demais verdades descobri atualmente com minha nova colega, a ex-incendiária. Perante a confissão do Walter, perdi o chão. Não sabia o que era verdade ou mentira. A festa linda de casamento foi financiada por agiotas e esses foram atrás dele para matá-lo. Vivi em constante ameaça de morte porque, para realizar o meu sonho, ele se enfiou em dívidas e eu era culpada por ele ter sido ameaçado e ter uma arma apontada na cabeça. Essa foi uma das verdades, confessada por ele. A minha verdade, ele usou essa história para me culpar e conseguiu. Meu sentimento de culpa, eu senti uma culpa extrema porque o Walter realizou o meu sonho de casar de noiva, ter uma festa linda e a lua de mel maravilhosa. E eu não valorizei aquele homem que se endividou para dar o melhor para mim. Como eu era ingrata, eu não merecia a ele o presente de Deus, o abençoado e bondoso Walter. O sonho era dele e não meu, mas naquele momento de manipulação perversa, eu não conseguia lembrar disso. A manipulação continuava. Naquele dia ele ia me contando toda a verdade e eu me sentindo um lixo porque eu fui tão ingrata. Porque eu não reconheci o amor dele por mim. Ele continuava a dizer com calma na alma e doçura nas palavras que perdeu tudo que tinha, a empresa estava aos poucos se recuperando, tinha feito a renegociação das contas da empresa porque até essas contas ele deixou de pagar para me ver feliz. E eu nunca reconheci o que ele fez por mim. Ingrata. Ouvi mais uma frase: você não me valorizou, foi ingrata e não reconheceu nada do que eu fiz por você. Como eu me sentia um lixo, como eu não enxerguei aquele homem, divino, ele fazendo tudo por mim e para mim e eu só em gratidão. Perdi a grande chance de ser feliz. Meu mundo desabando. Walter estava frio, muito diferente daquele que eu havia conhecido. Ele falava calmamente e pausadamente, o olhar perdido. Enquanto falava comigo, olhava para o chão, não fixava os olhos em mim. Eu senti naquele momento que não havia mais sentimentos. Já era o descarte em andamento. Ele me disse que a mãe dele tinha falado que eu não era para ele casar comigo porque ele ia sofrer muito, confirmando o que ela falou para mim por telefone. E perguntei para ele: como fiz você sofrer? Calmamente ele respondeu: minha mãe sabe tudo o que você fez para mim. Você me deixava sem comer, me desprezava, não deixava eu ir para casa durante a semana, você queria um marido e não um casamento. Meu Deus, isso não estava acontecendo. Mentira! Falei: vamos na casa dela para conversarmos. Ele disse que não precisava porque ela não queria que eu colocasse os pés na casa dela. Fiquei sem ação. Claro, ele já tinha feito a cabeça da mãe dele. O narcisista, ele sempre vai fazer a cabeça dos que caem nas manipulações dele facilmente e dos mais próximos, com toda certeza. Walter me trouxe para casa, lembrando que mora em outra cidade. No caminho eu estava arrasada, não estava acreditando naquelas verdades dele. Tudo estava acontecendo, eu estava onde? Em Marte? Eu não sabia de nada, nada do que acontecia nos bastidores da nossa vida. No caminho, ele super feliz e cantando, me desprezando o caminho todo, 2 horas de viagem. Ele cantava junto, aumentava o som, batucava no volante, sorria como se o troféu estivesse nas mãos dele. Parecia um estranho do meu lado e era. Depois de tudo que ouvi durante aquele dia, eu não sentia fome, não tinha vontade de nada. Estava perplexa com a indiferença. Ele falou que ia passar na lanchonete se eu queria alguma coisa. Falei que sim, porque eu queria ficar mais um pouco ao lado dele. Quando fomos pagar a conta, eu ia pagar a minha e ele disse: deixa que eu pago, porque você vai jogar na minha cara pro resto da vida. Você é mesquinha, só pensa em dinheiro, casou comigo porque eu tenho dinheiro. Como sempre, o narcisista projetando no outro aquilo que ele é. No processo de descarte, eu me sentia perdida. Eu não estava entendendo nada, desconhecia esse transtorno. O tempo todo eu achava que o problema era eu, que eu não era capaz, me achava ingrata, feia, chata, desinteressante e burra. Pedi tanto a Deus que colocasse uma boa pessoa na minha vida, e quando apareceu o que eu fiz, não reconheci o que ele fez. Tão bom que ele era. Eu perdi o meu brilho, minha alegria, minha energia. Quando eu saí desse relacionamento, eu estava detonada, sem graça. Perdi o chão e literalmente meu mundo caiu. Eu não tinha forças para sair do fundo do poço. Aí aqui,
Era sexta-feira, o Walter me ligou, mandou mensagem, mandou e-mail e acreditem, para que a gente pudesse se encontrar e resolver nossa história, o quanto antes, porque ele estava com muitas saudades. Quer dizer, o Love Bombing, o Hooverem. Ele disse que estava arrependido e eu acreditei. Acreditei que aquele homem com que eu havia casado e tinha inúmeros fatos de mentiras, que me iludiu, se envolveu com coisas erradas e colocou a amante para trabalhar na empresa dele, estava profundamente arrependido. Enfim, marcamos para o sábado às 14 horas e a expectativa deu início com a noite sem sono e a taquicardia, que é a ansiedade. É típico do narcisista criar uma grande expectativa na vítima. Desmarcar encontros e em cima da hora, quando a gente desmarcou outros compromissos, deixou de fazer algumas coisas importantes, adiou visitas, etc. e eles desmarcam sem dó. Isso aconteceu comigo. E o Walter desmarcou sem culpa e ainda me perguntou se eu ficaria triste. Não fiquei, mas fiquei pé da vida. O grande dia chegou. Fui ao encontro de Walter. Era domingo, 14 horas, ele estava lá bem arrumado, barba feita, ele ficava mais feioso. Perfumado, roupas limpas, olhei tudo. Parecia nosso primeiro encontro. Andamos pelo parque, ele pegou na minha mão, me deu um beijo na testa, fingindo ter respeito. Fomos tomar água de coco. Na TV do quiosque passava músicas de trilhas sonoras de filme só para completar a desgraceira toda. Walter me encheu de elogios, disse que eu estava mais linda e etc. A conversa foi rolando e ele me roubou um beijo, bem demorado, e disse que tinha voltado todo o sentimento que ele tinha por mim. A música era propícia para aquele encontro que tinha tudo para dar certo e estava dando. O dia estava tão lindo, céu azul sem nenhuma nuvem, um ventinho gelado de final de tarde, conversamos e demos muitas risadas, o que era raro. Ele perguntou onde estava minha aliança e eu disse que estava em casa. E a dele? Estava na carteira. Eu pedi para ele colocar ou dar ela para mim, ele disse com um tom de voz ríspido: é minha? Eu que comprei? Você deveria dar a sua para mim. Pairou o silêncio. Morreu aí a pessoa que estava agradável uns minutos anteriores. Ele parecia ser outra pessoa como nunca foi, ríspido e ignorante, mais frio do que nunca. Ele perguntou se eu já tinha outra pessoa e eu disse que não, meio óbvio. Claro que eu perguntei se ele tinha, ele disse que jamais, porque ele me amava, que eu era tudo para ele, que ele abandonou tudo por mim. Abandonou o quê? Não consegui perguntar. Disse também que as dívidas que ele tinha foi para fazer tudo o que eu queria e sonhava, que as escolhas que eu fiz em relação às minhas amizades e família foram erradas e acabaram com o nosso relacionamento, que mais uma vez ele percebeu o quanto eu era ingrata com tudo que ele fez por nós. Além do mais, nosso casamento acabou porque eu não aceitava as filhas dele. Ele não tinha contato com elas, como eu poderia ter? Novamente, ele colocou como principal fato a minha ingratidão, por ele ter sido tão maravilhoso para mim e eu não valorizei. O sentimento de culpa tomou conta de mim e me senti o lixo. O pior tipo de ser humano. Ele falou tanto que eu transpirava cada palavra, cada acusação. Meu coração estava a mil. Minha cabeça parecia rodar. Achei que ia ter um AVC ou um infarto ou parada cardíaca. Comecei a me sentir mal, tremia muito. De repente comecei a chorar, chorei muito. Tudo aquilo que eu estava engolindo. Toda acusação, aquele abuso psicológico veio à tona. Chorei umas 2 horas sem parar. Aquele sofrimento precisava sair de mim. Eu não aguentava mais. O sentimento de que eu era culpada de tudo veio em forma de lágrimas. Walter me olhava com muita indiferença, com ar de satisfação. A impressão que eu tinha era que estávamos numa audiência onde eu era criminosa, assassina e ia para um manicômio judicial. Ele sorria de lado, sorriso largo, e me disse: eu vim até aqui para te dizer que pode dar entrada na nossa separação. Sim, ele deu o tiro de misericórdia, o descarte. Ele criou todo aquele teatro até chegar o domingo, me encheu de esperanças e deu a cartada final. Fechei os olhos e pedi a Deus que me desse direção e uma luz para que eu fizesse a coisa certa. Perguntei para o Walter: não tivemos tempo de tentar recuperar nosso casamento. Você não deu chance, não quer tentar? Friamente ele me disse que era melhor assim, porque a gente não ia ser feliz, que eu nunca ia confiar nele. Ou seja, ele não tinha nada para falar e falou essa besteira. Decidi não questionar, Deus estava me dando um livramento e eu ia entender mais tarde. Sim, o que acontece foi o seguinte: o narcisista, ele não gosta de ser descartado. É ele quem tem que descartar.
Então, como ela pediu para ele sair de casa, ele foi lá na casa da mãe dela, da mãe dele, desculpa, fez aquele dramalhão. Foi na casa da tia dela, fez aquele dramalhão. Foi atrás dos pais dela fazer aquele dramalhão. Ele precisava descartar. Então ele fez o hoovering, e isso o narcisista faz também bastante, para trazer a vítima de volta, para encher ela de expectativa, para ela achar que ele quer consertar as coisas, mesmo sabendo de todas as falcatruas que ele aprontou durante a relação, mesmo passando por traição, às vezes até por agressões físicas. A vítima volta acreditando, porque ele vem com a primeira fase, que é o love bombing, que é o que a vítima precisa, é como se fosse um remédio para a vítima, é como se fosse a droga que a vítima buscou tanto experimentar novamente, e aí ele faz o descarte, porque ele tem que sair por cima na história. E foi isso que aconteceu. Ele puxou essa vítima para que ele pudesse fazer o descarte final, para que ele pudesse sair. A gente fala descarte final aqui, mas eles sempre voltam, sempre estão pairando, sempre estão orbitando, sempre estão querendo saber como as vítimas, as ex-vítimas estão, e por aí vai. Mas ele fez para isso. Ele fez para que ele pudesse descartar. E até mesmo a cabeça dela deu um nó, porque ela estava feliz sem ele, ela estava bem, ela sabia que ela tinha tomado a decisão correta. Apesar dela se sentir ferida com a traição, com as mentiras, com o que ela foi descobrindo, ele trouxe ela de volta, ele fez todo aquele abuso psicológico, projetou culpa, se fez de vítima e tal, e na hora que ela quis tentar, ele deu descarte. Para sair por cima dessa história, é isso que eles fazem, por isso que eu bato aqui na tecla sobre a pedra cinza e o contato zero. Exatamente para a vítima não cair em mais uma palhaçada. Porque o prazer deles é pisar, é fazer mal. Mas vamos continuar. Realmente estava tudo acabado. Ele foi até o carro comigo, entrou e ainda ligou o rádio. Infelizmente, por ironia do destino, estava tocando uma música do nosso casamento. Tudo conspirava para que eu ficasse cada vez pior. Ele me deu um beijo e foi embora. Foi a última vez que vi o Walter pessoalmente. Depois somente em fotos com a Mércia, que era já a outra vítima, nas redes sociais. Fotos de capas, perfis com a família da nova vítima. Foi um dos piores sentimentos que já experimentei. Ele já tinha outra oficialmente. O Natal dele estava feliz, o Ano Novo estava perfeito, com a família nova, nova casa, viagem de lua de mel. Foi para o mesmo lugar que foi comigo, as filhas estavam com eles, daí para pior. Ele virou a página. Mércia colocava todas as fotos, todas as localizações e toda a felicidade do casal nas redes sociais. Eu não fiz o contato zero, ficava olhando a vida deles por bastante tempo e aquilo me matava aos poucos. Quando ele pediu o divórcio, eu já tinha dado a entrada, mas ele não sabia. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. Demorou muito para sair o divórcio, procurei por advogado e fui informada que os papéis foram perdidos no fórum da cidade que ele morava. Entrei novamente com a solicitação. Não precisei ver mais a cara dele. Porém, as trocas de farpas aconteciam por e-mail e a Mércia continuava a me provocar nas redes sociais. Eu ficava arrasada, ela escrevia textos rindo da minha cara e indiretas. Resolvi bloquear ele e ela. Melhor coisa que fiz, que foi o contato zero. Walter estava prosperando, mandei mensagem pelo WhatsApp da empresa pedindo para ele pagar o que me devia. Mércia, que respondeu muito nervosa e com a voz trêmula, e me disse que ele não me devia nada e que fiquei com tudo que era dele, então ficaria elas por elas. Acabei deixando para lá. Acaba aqui a minha história com o Walter, esse narcisista perverso, uma criatura do mal, onde entra na vida das pessoas para acabar com ela, para deixar as pessoas acabadas, sem energia, sem expectativa de presente e futuro. Mas nada fica em vão. Demorei para superar? Demorei. A saga é árdua, dói, a dor é na alma, a alma sangra, é como se jogasse álcool na ferida aberta todos os dias, mas passa. Sou muito feliz, muito mais feliz hoje. Deus me abençoou muito. E o Walter, como está? Alguém é feliz fazendo outras pessoas infelizes? Jamais. Não existe essa possibilidade. A gente colhe o que planta e ele está colhendo. O que ele mais gosta é status e ele não pode mais bancar o modo de vida que almeja. Sofre e vive em busca de outra vítima e pisando na Mércia, maltrata, mente, trai e engana ela. Como todas as vítimas, ela não quis me ouvir porque eu sou a ex-louca. Obrigada por terem
lido a minha história. Espero ter ajudado e contribuído para que vítimas não caiam mais nas garras desses monstros. E a história termina aqui. Bom, como foi colocado, e a gente já sabe, a Mércia agora está passando pelo que ela passou. Porque o narcisista, ele não muda. Ela achou que podia ser diferente, porque ele foi viajar, levou ela para lugares encantados, até as filhas conviviam com a Mércia. Mas a situação depois ficou igual. Exatamente porque o problema não está na vítima ou nas vítimas. O problema está nele. O problema está no narcisista. Então parem de se culpar. Ele sempre vai mostrar nas redes sociais que ele está melhor sem você. Quando você aparecer na frente dele, ele sempre vai se mostrar bem. Ele sempre vai mostrar que ele está cheio do dinheiro, rodeado de amigos, rodeado de mulheres, rodeado de homens, que a vida dele melhorou muito sem você. Ele sempre vai mostrar isso, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É apenas para que você sofra mais, para que você pense que o problema era você, para que você pense que a ineficiência era sua. Eles fazem esse tipo de jogo. Eles têm que mostrar que eles estão bem e melhores do que você e melhores do que quando eles estavam com você. Isso é tudo mentira. Então, pessoas maravilhosas, se vocês forem ver, agora a Mércia está passando pelo que ela passou, pelo que a Regina passou e pelo que a primeira vítima ali, que foi a primeira esposa, passou também. Porque eles não mudam, eles só mudam de vítimas. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido ao vídeo. Termina aqui a segunda fase da história. Caso vocês queiram contar a história de vocês, me enviam um e-mail para o narcisistasemamascara@gmail.com. Eu vou contando conforme a ordem de envio. Então todos que me enviaram eu vou analisar. Terão as histórias contadas sim, os nomes preservados também, a identidade preservada. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Clique no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu comentário, pois o seu comentário ajuda no crescimento do canal. E não esqueça também de deixar o seu like. E compartilhe sim, compartilhe os vídeos aqui do canal nas redes sociais para que as pessoas conheçam o canal Narcisista Sem a Máscara, para que ele possa crescer cada vez mais e ajudar. Tem tanta vítima sofrendo e não sabe o porquê que está sofrendo. Então compartilhem com os amigos, compartilhem com colegas, com aquela amiga que está passando por aquele relacionamento abusivo, com aquele amigo que tem aquela esposa que você já percebeu que é narcisista. Compartilhe para que eles possam abrir os olhos e se libertarem, assim como vocês também já se libertaram ou estão se libertando. E não esqueçam também de seguirem a página no Instagram, no @narcisista sem a máscara. Em breve eu volto com mais vídeos. Um beijo a todos. E até logo.